Bom dia. João 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então nós sabemos que a palavra, desde o início, a palavra, tudo foi feito através da palavra. Nós vimos, inclusive, quando uma criação, Deus disse, não haja luz, ou seja, a palavra. Né? Haja terra, palavra. Haja água, palavra. Então tudo é a palavra. E Jesus é a palavra. Nós temos que focar sempre na palavra de Deus. Porque quando nós estamos focados na palavra, nós estamos focados em Deus. Nós estamos focados em Jesus. Palavra. Tem traduções que diz o verbo, também a mesma coisa que a palavra. Desde o princípio era a palavra. Desde o princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Palavra. Tudo é a palavra. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Tudo é a palavra, desde o início é a palavra. Por isto, todas as pessoas, quando estão pregando, ele não tem que falar de outra coisa, tem que falar da palavra. Não tem que falar de achismo, não tem que falar do que pensa, não tem que falar de si próprio, não, tem que falar da palavra, tem que falar de Jesus. Da mesma forma, toda profecia, toda revelação tem que ser de acordo com a palavra. Quando nós ouvimos alguma pessoa trazer algum tipo de revelação, tipo de profecia que não está de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que é carnal, demoníaco. Não importa o fato da pessoa estar citando o nome do Senhor. As pessoas citam o nome do Senhor de várias maneiras, citam o nome do Senhor em vão, inclusive. Mas são as artimanhas do diabo. Então, veja, já ouvi pessoas falar, não, mas nem tudo nós temos que seguir na Bíblia. Temos sim, se nós não seguimos o que está aqui no Novo Testamento, nós não estamos seguindo Jesus. Que ele é a palavra, ele é o Evangelho. Se nós não seguimos, nós não estamos seguindo ele, nós estamos seguindo nós mesmos qualquer coisa. Não adianta a minha visão, o meu pensamento, o que eu acho, nada disso vale. Mas o que vale é o que Jesus disse, é a palavra. Eu vejo muita profecia, muita revelação feita de acordo com a vontade do ser humano. Eles falam deles mesmos, do que eles pensam, o que eles acham, o que eles desejam. Fala de maneira emocional. Ah, porque uma pessoa está sofrendo assim, é uma profecia dali para aliviar. Mas não é isso. Tem que falar daqui. Toda profecia que entra em contradição com a palavra de Deus não é do Senhor, com certeza. É demoníaca. Versículo 3 fala assim:
todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existia teria sido feito. Tudo que existe, tudo que nós conseguimos ver, que nossos olhos alcançam, ou imaginar, ou ficamos sabendo, tudo é criação do Senhor. Tudo o Senhor criou. Não existirá nada novo, não. Porque isso Deus não criou, não. Deus criou tudo. Absolutamente tudo. Tudo é Jesus. Tudo é criação dele. Até mesmo o diabo, que era um anjo. Exatamente por ser rebelde, por se rebelar, foi transformado no diabo. E os anjos que o acompanhavam, que o seguiam em demônios. Mas infelizmente existe o mal. Tudo é criação do Senhor. Ele disse: eu faço o bem, eu faço o mal, eu crio a luz, eu crio as trevas, eu, Senhor, faço todas as coisas. É Ele. Então nós temos que aprender a nos humilharmos diante dele. Nós temos que aprender a nos render a ele. Porque toda solução venha dele. Toda resposta venha dele. É ele, o Senhor. Agora, quando nós procuramos achar a resposta fora do Senhor, nós caímos. Porque tem muitas pessoas, inclusive religiosos, que o Deus deles, na verdade, são eles mesmos. Porque eles estão preocupados em viver bem, em ter isso, em ter aquilo, em desfrutar disso ou daquilo. É eles, tudo é eles e para eles. Então é eles o Deus deles próprio. Porque o seguidor de Jesus está preocupado em agradar a Jesus. Está preocupado em fazer a vontade de Jesus. Não a nossa própria. Tem religiosos que vivem, dizem que conhecem o Senhor, mas vivem o tempo todo pedindo isso, pedindo aquilo. Ou seja, querem para ele. Colocam, na verdade, o Senhor como se fosse um servo. Fosse um garçom que estivesse ali pronto para atendê-lo. Mas não é assim. Versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Nele estava a vida. A vida que era a luz dos homens. Porque Jesus, a palavra de Deus, ela se revestiu de carne e veio ao mundo. Veio que para nos dar vida, para nos salvar, porque todos estávamos mortos nos pecados e não tinha nada que pudéssemos fazer para nos libertar, para nos salvar do pecado. A única maneira de nos libertar do pecado foi através de Jesus. Jesus veio exatamente para isso. A palavra se revestiu de carne e veio ao mundo para nos livrar desse pecado, para nos dar vida. A vida que é a luz dos homens. Mas os homens rejeitaram, nós vamos ver mais à frente que os homens rejeitaram, as pessoas rejeitaram e continuam rejeitando a Jesus. A luz resplandece nas trevas, com certeza, mas as trevas não venceram. A luz, Jesus era a luz. É noite, a noite mais densa que for. Quando é pela manhã, o sol nasce. Quando o sol nasce, as trevas somem, desaparecem. Quando o sol nasce, as trevas batem em retirada. Porque as trevas não têm condição de vencer a luz. Mas maior do que o sol, maior que tudo, é Jesus. Ele é a nossa luz.
As trevas não têm condição de vencer. E por mais que tentaram e tentam, não tem condição de vencer. Ele é a nossa luz. Eu sempre falo, você pode entrar em um ambiente escuro, em um quarto escuro, tudo apagado. Mas você chega, acende a luz, as trevas somem, as trevas desaparecem. Quando é que as trevas voltam? Quando você apaga a luz, ou seja, quando a luz sai, aí as trevas voltam. Então as trevas, a escuridão, ela só predomina quando Jesus não está. Se Jesus estiver, não tem para as trevas. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Este homem não é o João, o escritor deste evangelho, tá? Nós estamos falando de João Batista. João Batista foi um profeta. Jesus ainda falou mais, falou, olha, João Batista é mais do que um profeta. E disse, olha, nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele. E João Batista Deus já tinha avisado há muito tempo que enviaria antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus, enviaria um profeta para preparar o caminho do Senhor. Os profetas tinham revelado isso. E João Batista veio pregando o arrependimento e avisando, falou, olha, o reino está chegando. Arrependam-se. Ele pregava o arrependimento. Arrependam-se. Abandone o pecado, abandone o erro. Não tem escapatória. Tem que abandonar o erro. E as pessoas vinham até ele ficava ali das margens do Rio Jordão, e ele batizava as pessoas com o batismo do arrependimento. E a pregação dele era uma pregação dura e direta, é sempre essa, tem que se arrepender. Arrependa, abandone o erro, abandone o pecado. As pessoas vinham de fora e falavam, o que eu devo fazer? Falaram, olha, seja honesto, abandone a mentira, abandone o adultério, abandone o pecado. Entregue-se ao Senhor. Esse era o João Batista. João Batista, na verdade, foi o primeiro mártir porque ele morreu, ele foi assassinado por condenar o adultério. João Batista, ele condenava o adultério, principalmente o adultério ali de Herodes, que era o rei Herodes, que tinha casado com a Herodias. Herodias era a esposa do seu irmão, do rei Filipe. Ela divorciou do rei Filipe e casou com Herodes. Mas João Batista não tinha medo. João Batista não era um covarde, era um homem de Deus. E homem de Deus não pode ser covarde. E ele falava a mim, falou, olha, não é lícito você estar casado com a mulher do teu irmão. Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Está errado, você tem que abandonar esse pecado, o adultério. E isso fez muita raiva, né? Principalmente Herodias. E o rei Herodes tinha mandado prendê-lo. E um dia surgiu uma oportunidade numa festa. E a Herodias pediu então a cabeça de João Batista. E o rei Herodes mandou assassinar João Batista. Ou seja, João Batista morreu por condenar o adultério. Você vê que é tão sério esse assunto do adultério, do recasamento, do divórcio, que o primeiro homem, o primeiro profeta morreu por esse motivo. Ele foi assassinado por esse motivo. Aquele profeta que foi elogiado por Jesus, aquele que veio preparar o caminho de Jesus, aquele que ungiu Jesus, aquele que batizou Jesus, morreu por causa do adultério, foi assassinado por esse motivo.
Ele veio preparando o caminho do Senhor. A pregação dele é dura. Lá no machado já está posto a raiz da árvore, o tronco. Aquele que se não converter vai ser cortado e jogado fora. No versículo 7 ele fala, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele veio para falar de Jesus, ele não veio testemunhar dele próprio. Então as pessoas inclusive perguntavam, vem cá, você é o Cristo? Falou, eu não. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Mas ele está vendo aquele que é muito maior do que eu. Ele veio para testemunhar a respeito de Jesus, e ele fez isso. Ele veio a preparar o povo para receber Jesus. Versículo 8. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Ele não era luz que no mundo. Ele não veio para iluminar, ele não veio para dar vida, ele não veio para expulsar as trevas. Mas ele veio para testemunhar a respeito da luz. Ele veio para testemunhar a respeito de Jesus. Ele veio para testemunhar a respeito da palavra. E ele fez isto. Até quando ceifaram-lhe a vida, quando o assassinaram. Exatamente por ele estar cumprindo a missão dele. Versículo 9 diz assim, a palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A luz verdadeira, se nós procuramos a luz, nós encontramos aqui. A luz verdadeira está aqui. Ela ilumina todo mundo. Nós temos que buscar, nós temos que meditar, nós temos que conhecer. Só assim, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a luz verdadeira, daqui nós podemos falar que realmente nós conhecemos o Senhor. Toda a resposta de tudo que nós buscamos está aqui. É aqui que ilumina. O que é iluminar? É o conhecimento. Nós só temos conhecimento quando nós vemos as coisas. A mesma coisa da luz. Está num lugar escuro, você chega, você sai tropeçando, esbarrando, caindo. Acendeu a luz, você tem conhecimento, você vê tudo. Você tendo a luz, você vê tudo. E onde você encontra a luz? Aqui. Você busca a luz aqui. É aqui que está a luz. A Bíblia nos fala no Novo Testamento que antigamente, no passado, lá na época da lei, os profetas, Deus falou de inúmeras maneiras com as pessoas. Mas hoje só nos fala através de Jesus. Só nos fala, ou seja, através da palavra. Isso que eu estou falando, você está lá em Hebreus 1, livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, hoje, você vê Jesus aqui. Quando alguém chega para mim, fala, olha, eu vi Jesus assim, eu vi Jesus acolá, eu não acredito, porque eu acredito nele. E ele disse que nós o vemos na palavra. Então, tem pessoas que dizem, não, eu estou vendo, eu vejo isso, aquilo. Duas coisas podem estar acontecendo. A pessoa está mentindo, ou caso contrário, ela está sendo enganada pelo demônio. O diabo faz as pessoas terem visões. Visões de coisas assim, coisas assim. Não, estou vendo um anjo ali, eu estou vendo... Tem pessoas que dizem que ela vendo santos, santas por ali afora. Não, eu vi a santa não sei das quanto. Eu vi essa. Na verdade, são tudo demônios. Às vezes não são pessoas mentirosas, às vezes são demônios. Porque os demônios faz com que essas pessoas vejam isso. É como eu sempre digo, se você está vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, não é que naquele local ali tem alguma coisa. Mas sim está em você. Todas as pessoas que estão vendo, ouvindo alguma coisa,
você pode orar, colocar a mão na cabeça dela e orar firme, que ela vai se manifestar. Essa aqui é a realidade. Todos que estão vendo isso aqui. Então, você quer resposta? Tudo aqui. Você vê Jesus aqui. A palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. É essa aqui que nos ilumina. É essa aqui que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. É essa aqui que nos mostra como nós devemos proceder. É aqui. É aqui. Essa é a palavra de Deus. Essa é a luz. Esse é Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Quando nós estamos falando da palavra, do verbo, nós estamos falando de Jesus. Versículo 10. Aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não reconheceu. Jesus, a palavra, aquele que deu a ordem, aquele que fez o mundo, aquele que fez tudo, veio ao mundo, veio encarnado ali, veio revestido de carne. Mas as pessoas, os religiosos não reconheceram, os religiosos não aceitaram, os religiosos o perseguiram, tá? Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado, escarrado, espancado e depois crucificado. Isso nós estamos falando do Filho de Deus. Isso nós estamos falando do próprio Deus. Isso nós estamos falando do verbo, da palavra. A criação se revoltou contra o Criador. Não aceitaram. Não aceitaram. E ainda assim continua não aceitando. Nós vemos pessoas teimando em viver em erro, teimando em viver em pecado, pessoas que se dizem evangélica, crente, religiosas, mas querem fazer do jeito deles, querem viver do jeito deles. E acham ainda que Cristo tem a obrigação de atendê-los. Ah, não, porque ele é bom, ele é misericordioso, ele tem que me dar isso, tem que fazer isso. Sendo que esse não é o nosso Cristo, não é o nosso Messias, não é a palavra de Deus. Por isso que ele mesmo nos fala, inclusive no próprio Evangelho, no livro de João, que nós temos que conhecê-lo. Só nós conhecendo, ou seja, conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho, é que nós vamos ter discernimento para nós sabermos o que nós podemos pedir. E quando nós sabemos o que nós podemos pedi-lo, o que nós pedimos será feito, porque está de acordo com a vontade dele. Por isso as pessoas ficam fazendo inúmeros pedidos e mais pedidos e não são atendidos, não serão. Porque não conhece o verbo, não conhece a palavra, não são seguidores de Jesus, por isso não sabem o que pedir ou como pedir. O mundo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Mas ele veio. Pessoas não aceitaram, condenaram. E ainda hoje está assim. Ainda hoje está assim. As pessoas preferem as coisas do mundo. Este mundo que nós sabemos que ele está morto no maligno. A palavra diz, o mundo jaz, ou seja, está morto no maligno. As pessoas preferem o mundo. Hoje nós vivemos numa situação que os que se dizem conhecer Jesus aceitam, concordam com o homossexualismo, com o divórcio, com o recasamento, com as mentiras, com os comércios no templo, com as fofocas, com muito mais. E acha que o Senhor vai entender. Ah, não, o Senhor vai entender, nós. Ele é amor, ele é amor. Mas esse não é o verbo, esse não é a palavra. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não receberam, não aceitaram.
não aceitaram Jesus e não aceitam Jesus ainda hoje. Ser religioso, não quer dizer que aceitaram Jesus. Ir num templo qualquer, vir à frente, levantar a mão e falar, não, eu aceito o Senhor Jesus, não quer dizer que é uma aceitação verdadeira. Aquele que não nascer novamente, ou seja, ter uma vida totalmente diferente, um comportamento totalmente mudado, se eu não aprender a ser humilde, a seguir Jesus, não aceitaram. Aceitar Jesus é submeter-se a Ele. Como é que você submete a Ele? Você submete ao Evangelho. Você se submete à palavra. Ele é a palavra. Não é ficar naquele negócio, não, ele me falou aqui no meu ouvido, porque ele não falou no ouvido de ninguém. Não, porque quando eu falo assim, quando eu oro, eu sinto até um arrepio. Não, não é arrepio. Nós voltamos para a palavra, não é emoção, não é carnal. É aqui. A resposta está aqui. É a palavra de Deus. Vamos abandonar as emoções de lado. Jesus, ele nos diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Não de maneira emocional, nem fantasiosa. Nós temos que aceitá-lo. Aceitar de verdade. Submetendo, ele diz para não fazer isso, eu não posso fazer. Mas talvez não, a palavra dele diz isso. Então nós seguimos. Nós vivemos a palavra dele. Isso que temos que fazer. Versículo 12 diz assim, mas a todos, o quanto receberam, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então, mas os que receberam, ele deu o direito de se chamar de filhos de Deus. Porque não adianta as pessoas falar, não, eu sou filho de Deus. Não, não é. Filhos de Deus, filhas de Deus, são somente aqueles que o receberam. Como é que você recebe? Você submete a ele. Você vive de acordo com a palavra dele. Você obedece. Todo o restante que não obedece, por mais que esteja em templo, por mais que esteja carregando uma Bíblia na mão, por mais que esteja orando, cantando, se não estiver seguindo, se não estiver se submetendo a ele, submetendo ao Evangelho, submetendo-se à palavra, não é filho, não é filha. É simplesmente criaturas, feituras de Deus. Quando as pessoas vêm para falar, não, mas todos nós somos filhos de Deus, eu digo, não, não são. Aí as pessoas acham, não, está falando coisa errada. Você acha que é só você que é filho? Não, não é isso. Eu falo da palavra. Nem todos são filhos de Deus. Nem todas são filhas de Deus. Filho, sim, é obediente. Filho obedece. Quer ser filho de Deus? Então aceite Jesus, mas aceitar de verdade. Submetendo a ele, não, eu vou viver de acordo com a palavra dele. Eu vou viver esse evangelho. Eu vou praticar esta palavra. É o que está na Bíblia, é o que eu vou viver. Faça isso. Aí você estará aceitando Jesus. Não importa o aperto, a situação, as dificuldades, mas se você estiver entregue na mão dele, você vai aceitar tudo, mas não vai abandoná-lo. Não abandone. Porque todos que abandonam Jesus não são filhos, não são filhas dele. Mas todos quanto receberam, Deus lhe o direito de tornar filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquilo que você nascer de novo, não é porque eu já nasci, meu pai, minha mãe, não. É o renascimento. Jesus explicou isso para Nicodemos quando ele foi procurado à noite. Nós temos que nascer de novo. Tudo que eu sei até agora não interessa. Tudo que eu vivi até agora não interessa. Agora é um novo homem, uma nova mulher. Agora a minha direção é o Evangelho, é a palavra. A minha direção é Deus. Tudo que eu fizer agora, só fazer de acordo com a vontade de Cristo. É o que está na palavra. Aí sim,
você pode ser considerado um filho de Deus. Mas também, em hipótese nenhuma, nós podemos, não, porque veio uma dificuldade, veio uma luta, agora nós vamos sair correndo, vamos abandonar, porque Deus vai entender. Não, Ele não vai entender. Ele só entende quando nós estamos nele, estamos na palavra, estamos no verbo, porque Ele é a palavra. Versículo 14 fala, e a palavra se fez carne, ou seja, se revestiu de carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós lemos hoje o Evangelho de João, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.